Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 11 de abril e o texto diz: viva além dos seus erros. No livro de Salmos, o capítulo 32 e o versículo 8, a palavra diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Então, aí o autor vai nos dizer: é possível que em algum momento da vida você tenha pensado: como eu gostaria de ter a mesma maturidade ou mentalidade que possuo hoje quando vi em meio àquela situação, né? Na vida passamos por muitas experiências que nos ensinam e com os anos nos pomos a refletir sobre atitudes e ações que teríamos adotado de forma diferente no passado, não é mesmo? Geralmente a gente erra tentando acertar e acaba tomando certas decisões que julgávamos serem as mais corretas. No entanto, por falta de sabedoria e instrução, acabamos errando. Às vezes, carregamos o fardo da culpa do coração por termos errado, ficando presos em pensamentos de que gostaríamos de voltar ao passado, que por sua vez não pode ser mudado. E aí entramos num ciclo de autocondenação que nos prende ao passado, impedindo-nos de desfrutar o presente e prejudicando o nosso futuro. Se você vive essa realidade, hoje é um dia de mudança. Deixe-me dizer, não há nada de errado que você tenha feito que fará Deus amar menos. O fato é que Ele ama incondicionalmente. Quando você entende isso e a sua perspectiva muda e você compreende que o passado não volta, mas com a leveza de que com Deus é possível viver o presente de forma totalmente diferente e apontar para um futuro extraordinário. Permita-se ser cuidado por aquele que nunca o deixaria, o deixará, e que, como um pai amoroso, estará sempre pronto a lhe estender a mão. Deus deseja ensinar e direcionar você, a fim de que tome, a partir de agora, as melhores e mais assertivas decisões. Tem uma frase do autor que diz assim: suas decisões em Deus hoje o colocarão no propósito de amanhã. O devocional 102, a leitura bíblica é Lucas 13 e a palavra-chave é aconselhamento. Então, vamos viver além dos nossos erros, porque o que nós fizemos no passado, o que nós erramos, não tem como voltar atrás, não tem como consertar, não tem como voltar lá e consertar. Nós podemos sim começar a acertar de hoje para frente. Então vamos viver o hoje, vamos pedir sabedoria para Deus, vamos pedir para Deus nos orientar para que a partir de hoje a gente tenha mais acertos, a gente faça as coisas mais corretamente para que nós possamos no futuro colher bênçãos sem medidas. Por isso que nós precisamos pedir sabedoria para Deus para caminhar, amém? E eu vou ler aqui pra gente o Salmos 32, pra gente ter um pouco de entendimento da palavra do Senhor. Aqui no Salmos 32, vai dizer assim, olha: as bem-aventuranças de quem recebe o perdão. É um salmo de Davi, e ele nos diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse-me: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste as minha iniquidade do pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as tuas vistas te darei conselho. Esse é Deus falando com Davi. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos são dominados, e outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, aqui é um conselho, né? Quando nós
recebemos o perdão de Deus, nós somos bem-aventurados. Então, toda vez que nós fizermos algo que não agrada a Deus, que nós vemos que aquela situação é errada, nós temos que correr e confessar para Deus. Confessar o nosso erro, confessar o nosso pecado, confessar aquilo que nós fizemos que não agradou ao nosso Senhor, para que Ele possa nos perdoar, para que Ele possa ter misericórdia de nós e nos acertar o nosso passo. Devemos confessar, pedir sabedoria a Deus. Senhor, me ajuda a andar nos teus caminhos, me ajuda a fazer o teu querer e a tua vontade, me ajuda a partir de hoje pensar, falar e fazer aquilo que te agrada, para que eu tenha uma vida em abundância, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha situações maravilhosas na minha vida, para que eu tenha atitudes nobres, para que eu fale somente aquilo que edifique, para que eu pense somente aquilo que vai melhorar a minha vida, que a gente possa ter pensamentos que vai melhorar nós mesmos, vai melhorar a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa alma e a saúde da nossa mente, porque se nós pensamos coisas corretas, coisas boas, coisas que Deus quer que nós pensemos, a gente tem saúde mental, a gente tem saúde emocional, a gente tem saúde no nosso corpo, porque os nossos pensamentos, ele dirige o que a gente fala. Nossos pensamentos dirigem o que a gente fala e dirigem o que a gente faz. Por isso nós devemos pensar aquilo que agrada a Deus. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu gosto muito, que fala sobre isso, sobre o que devemos pensar. Eu vou ler para vocês. Aqui, ó, o apóstolo Paulo nos diz aqui, ó, em Filipenses capítulo 4, no versículo 8 e 9, ele diz assim, olha, em o que pensar. Finalmente, irmãos, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, seja isso o que praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, assim, a gente deve pensar coisas que vai agradar a Deus, né? Devemos pensar coisas verdadeiras, coisas respeitáveis, coisas justas, coisas puras, coisas amáveis, né? Coisas de boa fama e de virtude. Que nós possamos ter virtude nos nossos pensamentos, para que nós possamos ter para nós mesmos, principalmente para nós, uma vida melhor. Se você se sente bem e se você tem um bem, você tem isso para passar para o próximo. Que é igual a palavra que eu falo também, que Jesus nos ensinou. A gente amar a Deus em primeiro lugar, amar a nós mesmos em segundo lugar, aí a gente vai ter amor para dar para o próximo, certo? Então vamos viver uma vida abençoada, vamos viver além dos nossos erros, vamos viver uma vida abundante, uma vida abençoada, tanto para nós quanto para a nossa família, e para nós deixarmos exemplo para os nossos filhos, nós darmos exemplo no dia a dia para nossos filhos, para que eles possam fazer a mesma coisa, ter pensamentos bons, falar o que é bom, sentir o que é bom e fazer o que é bom. Certo? Vamos pedir sabedoria a Deus todos os dias, porque nós dependemos do Senhor para caminhar aqui nesta terra.